E aí, moçadinha, beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade à parte sobre termoquímica. Na aula anterior a gente viu, no finalzinho, o último gráfico, aquela partezinha final lá do potássio, O potássio, se você observar, tem que ir do K para o K+. Só que de cima ele está voltando. Então, aquele potencial que está voltando é de afinidade eletrônica, do cloreto, do gás cloro para voltar a ser cloreto. Certo? E do potássio, para se transformar em potássio mais, foi o 418 mesmo, que foi aquela questão última que eu finalizei a aula com vocês. Beleza? Tranquilo? Agora vamos direto àquilo que nos interessa. Eu vou resolver algumas questões abordando todo o conhecimento geral da termoquímica, para depois a gente ir para a lei de Hess, energia de ligação, que a gente vai trabalhar detalhadamente cada uma dessas aulas ali. Beleza? Então, tenta sempre focar a parte burocrática, que é a parte matemática da termoquímica, para que você possa aí visualizar se a reação estará absorvendo ou liberando uma determinada quantidade de energia. Beleza? Então, olha só. Eu trouxe aqui para vocês algumas outras especificações, tá? Então, olha aqui, ó, a primeira questão já, ó. Nas últimas décadas, o efeito estufa tem se intensificado de maneira preocupante, sendo esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de CO2 durante a queima de combustíveis fósseis para a geração de energia. Meu querido, minha querida, a probabilidade de cair isso novamente é 100%, certo? Está falando sobre queima de combustíveis fósseis. Nós podemos incluir aqui alguns outros combustíveis que possam diminuir essas questões ambientais. Esse efeito estufa aí, propriamente dito, que é a queima de combustíveis fósseis, como eu comecei a aula falando para vocês, libera o CO2. Mas, professor, também não libera CO? Sim, o CO, ele se oxida a CO2 na própria atmosfera, certo? Mas a planta não absorve? Sim, mas o que está fazendo com as matas? Você está queimando as matas, você está derrubando as matas. Consequentemente, você vai ter menos absorção e você está tendo mais liberação. Por isso, esse desequilíbrio ambiental em termos de gás de efeito estufa, o CO2. Beleza? Então, aqui ele fala, ó, o quadro traz as entalpias padrões, aquilo que eu acabei de falar para vocês, ó, a 25 graus Celsius, do metano, do butano e do octano. Então, tá aqui, ó, os ΔH de cada uma dessas substâncias aí. Só que ele está te dando o quadro já da reação de combustão. Então, se você queima o metano, você libera 890, ó. Eu já estou especificando a palavra libera. Então, esse sinal, ele poderia ser eliminado, mas está aqui porque ele está me dando ΔH. A queima do butano já libera 2.878 kJ. E o octano libera 5.471 kJ. Eu poderia perguntar para vocês, qual desses combustíveis libera a maior quantidade de energia por mol de combustível? Então, olha o ΔH. O ΔH não está por mol de combustível? Então, qual libera mais? Aí o aluno, professor, menos 890. Porque você tenta levar em consideração o sinal. Não leve em consideração o sinal. O sinal está ali só para indicar se está absorvendo ou liberando energia. Como o sinal é negativo, é que dizer que está liberando o quê? Energia. Liberando energia. Certo? Então, o maior número é a maior liberação da energia. Então, quem libera mais energia por mol de combustível queimado? O octano. Tudo bem? Que é o C8H18. Agora, à medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso da energia, cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes e menos poluidor. Nesse sentido, considerando-se que o metano, o butano e o octano sejam, respectivamente, o gás natural, o gás liquefeito do petróleo, que é o GLP, que é o butano, e a gasolina, que é o C8H18. Respectivamente, então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, a ordem crescente desses três combustíveis é. Então, ó, ele quer a quantidade de calor obtido por mol de CO2 quando você realizar a queima desses combustíveis. Certo? Então, nós vamos ter que fazer as nossas contaradas aqui. Aqui eu já trouxe tudo bonitinho aqui, ó.
a reação de combustão do metano, certo? Então, o metano, que é o gás natural veicular, ó, já está devidamente balanceado, ó, porque está escrito por mol de quem? De metano, certo? Então, cada 1 mol de metano libera 1 mol de gás carbônico para a atmosfera e a energia que está sendo liberada é de 890 kJ. Então, 1 mol de CH4, que é o metano, libera 1 mol de CO2 e que libera 890 kJ, certo? O que ele está pedindo? Por mol. Então, esse eu já vou fixar do jeito que está. Agora, o que tem que fazer? O butano. A queima do butano, ó, C4 era por mol de combustível. Então, está aqui o meu 1 mol. Só que cada 1 mol de butano libera 4 mols de CO2. Para liberar 2.878 kJ. Só que ele quer saber por mol. Então, o que eu vou ter que fazer? Por 1 mol, saiu meio erradinho aí, cada 1 mol de CO2, qual vai ser a energia? X. Se você calcular esse X, vai ser de 719,5 kJ. Tranquilo? A mesma coisa eu tenho que fazer para a gasolina, certo? Ó, por mol. Então, essa energia aqui está para 1 mol. Só que cada 1 mol de octano libera quantos mols de gás carbônico? 8 mols. Então, cada 1 mol que tem essa energia liberada de 5.471 está equivalente a 8 mols de CO2. Como eu quero saber por mol, né, então esse mol tem que estar aqui embaixo, significa o quê? Que você tem uma energia Y de ser liberada. E se você calcular esse Y, vai dar quanto? Vai dar 683,9 kJ. O que ele quer? A ordem crescente. O que é ordem crescente? É do menor para o maior, que já está na ordem que eu acabei de resolver aqui com vocês. Então, qual seria a nossa resposta? Tem que ser gasolina, depois GLP, né? E depois o gás natural. Então, gasolina, GLP e gás natural é a ordem crescente que está liberando a maior quantidade de calor por mol de CO2 liberado. Certo? Então, essa é uma questão do Enem, já está o vídeo gravado também aí no site do Aprova Concursos, né, no Arrase, no Enem, é só buscar as questões lá, já gravei um videozinho separado com essa mesma resolução, só que talvez algumas palavras diferentes, ok? Só que olha só, eu quero fazer outras perguntas muito importantes para vocês aqui. Lembra que eu fiz uma pergunta anterior ali? Qual dos 3 combustíveis libera a maior quantidade de energia por mol? Legal, né? Então foi quem? A gasolina. Agora minha pergunta é outra. Qual desses 3 combustíveis libera a maior quantidade de energia por grama de combustível? Então o que você tem que fazer? Olha só, eu vou voltar aqui, certo? Na tabela. Deixa eu voltar tudo que a gente tem tempo. E isso é importante. Tá aqui a tabela, ó. O que é esse mol aqui, ó? O que ele está me dando? A massa molar. Eu vou fazer uma conta aqui e depois eu já coloco ela automaticamente os valores ali do lado. Então, o que eu acabei de falar para vocês? Qual é a quantidade de energia por grama? Certo? Então, você vai ter que fazer por grama essa quantidade de energia. Então, aqui, esse mol é de metano, por exemplo. Só que aqui está escrita a massa molar, ó. Quanto que é a massa molar do metano? É 16. Então, a conta que você teria que fazer, 3 contas, né? 1 mol de CH4 corresponde a quanto? A 16 gramas e libera quanto? 890 kJ. Só que eu falei para vocês por grama. Então, 1 grama, qual vai ser a energia? Ou seja, vai ter que ser 890 vezes 1 dividido por 16. Quanto que vai dar isto aqui de energia? 55,6 aproximadamente quilojoules. Então, basta pegar a energia e dividir por quem? Pela massa molar, ó. Se você dividir 2.878 por 58, vai dar quanto? 49,6 quilojoules aproximadamente. E se você dividir
5.471 por 114, a regra de 3 é a mesma, isso vai dar quanto? 47,48, tá? 48 quilojoules. Qual foi a pergunta que eu fiz para vocês? Qual desses 3 combustíveis libera a maior quantidade de energia por grama? Certo? Então, esses valores aqui estão por grama, por grama, por grama. Então, quem que está liberando a maior quantidade de energia? O metano. Essa é uma outra pergunta que o Enem adora cobrar. É só você realizar o quê? As suas regras de 3. Então, essas são as especificações mais comuns, mais normais do Enem cobrar. Tá ok? Vamos para outra questão, daí está toda a resolução aqui de novo, deixa eu passar. Então, a resposta, letra A. Beleza? Próxima questão diz assim. O etino é um gás incolor e de odor desagradável que pode ser obtido facilmente em laboratório, a partir da reação entre carbeto de cálcio e água. Sua queima atinge temperaturas muito elevadas e, devido a seu poder calorífico, é frequentemente utilizado em maçaricos para cortes e soldas de metais. A equação química abaixo representada é a equação de combustão do etino. Ó. Etino, que é C2H2 mais O2, formando CO2 mais H2O. A liberação é de 1.299,6 kJ por mol de etino que está sendo queimado. Porque quem manda na energia a ser liberada é sempre quem? É sempre o combustível. É só você ser tocado o teu carro, o teu automóvel. O automóvel roda, por quê? Porque você abastece ele. O oxigênio já está no ar, já está livre aí para ser queimado, junto com o combustível, o nosso comburente é oxigênio, certo? Então, quando o carro para, é porque acabou o quê? O combustível ou comburente? Bom, se acabar o comburente, você morre também, né? Porque você precisa de oxigênio para se manter, certo? Então, acaba quem? O combustível. O oxigênio sempre está em excesso. A gente usa a quantidade estequiométrica para resolver as nossas contas, mas o oxigênio sempre está em excesso. Então, quem acaba quando o teu carro morre, certo? No meio da estrada lá? Porque acaba o combustível, o etanol, ou a gasolina, ou o diesel, ou o GNV, ou qualquer outra fonte de energia que você usa para gerar energia para o teu carro se mover, certo? Esse combustível é que acaba, o oxigênio jamais, a não ser que você tenha um outro processo. Por exemplo, lembra da experiência da vela? Aparece em vários livros, sites. Se você pega um copo e coloca em cima da vela, o que acontece? A vela apaga. Por que a vela apaga? Porque acabou a vela, que é o combustível, ou acabou o oxigênio lá dentro? A vela está lá ainda. Então acabou quem? O oxigênio. Porque o oxigênio está sendo consumido até que não exista mais oxigênio lá dentro. Então o que vai acontecer? Vai quebrar, vai acabar o oxigênio lá dentro. Aí é outro experimento, então tem que ficar bem atento aí também, certo? Beleza? Vamos lá o que está dizendo ali, ó. Com base nessas informações, analise as proposições a seguir quanto à veracidade ou à falsidade. Primeiro, o que ele está dizendo? Ó, a energia liberada na combustão de 6,5 gramas de etino é de 300, ó, energia liberada. O ΔH já é negativo? É, então energia liberada. Precisa ter o sinal? Não, então até aqui está tudo bem. Só que, ó, o etino, quanto que é a massa do etino? Porque você tem que fazer a estequiometria. O carbono vale 12. Então dá quanto? Dá 26 gramas, que corresponde a 1 mol e que tem uma energia de 1.299,6 kJ. Certo? Mas eu não quero queimar 26 gramas, eu quero queimar 6,5 gramas. Então, 6,5 vezes 1.299,6 dividido por 26 vai dar quanto esta energia a ser liberada? X, 324,9 kJ. Seria de menos? Seria de menos. Mas como eu tenho a palavra liberada, esse item perfeitamente correto. Estão percebendo? A possibilidade de cair e fazer uma regra de 3 é iminente. Não tem outra escolha. Não tem. Ah, mas professor, tem que fazer conta. Tem que fazer. Tem que fazer. Certo?
usa a interpretação que nós já vimos nas aulas anteriores e nessa aula, ó, esse ΔH está por mol. Mas por mol de quem sempre? De quem você está usando para queimar, que é o combustível, é o etino, certo? Então, e que número que você está vendo aqui? 1, e o que significa esse 1 aqui? 1 mol. Por que é 26? Porque é a massa molar do mol. Tranquilo? Próximo, ó. A reação de combustão do etino é endotérmica. Olha que pilantragem. Não, a reação tem um ΔH negativo. ΔH negativo só pode ser o quê? Exotérmica. Então, alternativa falsa. A adição de um catalisador irá diminuir a quantidade total de energia liberada na reação. Catalisador só mexe com o quê? Com velocidade. Não tem nada a ver com energia absorvida ou energia liberada. Então é falsa. Certo? Então ficou o quê? Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, falso. Resposta correta, letra E. Beleza? Próxima questão, essa também é muito boa. A tabela apresenta informações sobre a composição química e a energia liberada da combustão de 3 combustíveis que podem ser usados em motores de combustão interno. Ó. A gasolina, o etanol e o metanol. Certo? E ele está te dando o calor de combustão já em quilojoules por mol. Cadê o sinal? Ó? Combustão. Toda combustão é uma queima. Se é uma queima, toda combustão tem que ter um sinal que é negativo. Não tem, porque já está embutido na combustão. E as massas molares aí, ó, 114 gramas, aquela mesma interpretação. Então, todas as questões praticamente têm o mesmo significado. Com base nas informações apresentadas e comparando os 3 combustíveis, é correto afirmar que, letra A, o metanol apresenta o menor impacto sobre o efeito estufa, porém maior vantagem energética em relação ao etanol. Então vamos lá, ó. O que nós temos que especificar aqui? Primeiro, ó, o metanol apresenta menor impacto ambiental em relação ao efeito estufa, porém apresenta maior vantagem energética em relação ao etanol. Certo? Ó, o que nós temos aqui? A combustão tem que ser muito bem caracterizada, certo? Ó, aqui você tem uma energia para 1 mol, certo? Que é 46 gramas e o outro é 32 gramas, certo? Então, o que você vai ter que fazer? Ó, o metanol apresenta menor impacto ambiental sobre o efeito estufa? Beleza? Tá aqui, ó. O metanol e o etanol, eles liberam o que para a atmosfera? O CO2. Só que aqui está liberando 2 CO2 e aqui está liberando 1 CO2. Como é que eu sei disso, professor? Por causa do C2 e por causa do C aqui, ó. Um só tem 1 C e o outro tem o quê? 2 C, ó. Certo? Deixa eu limpar aqui, ó. Então é 2 CO2 e aqui é 1 CO2. Então, o metanol apresenta menor impacto ambiental sobre o efeito estufa? Por enquanto tá beleza. Porém, maior vantagem energética em relação ao etanol? Então, olha só, aqui ele está liberando quanto etanol por mol? 1.357, certo? E 1.357 não é maior do que 736? É, mas vamos deixar isso aqui por enquanto de lado. A gasolina é o que apresenta menor impacto sobre o efeito estufa dentre os 3 combustíveis, porém maior vantagem energética, certo? Então, ele apresenta o menor impacto ambiental, ó. Quantos carbonos você tem? 8, então ele vai liberar 8 CO2. Então, essa você poderia eliminar. Depois, o etanol apresenta menor impacto ambiental sobre o efeito estufa, porém apresenta vantagens energéticas, maior vantagem energética dentre os 3 combustíveis. Duvidoso. Letra D. O etanol apresenta menor vantagem energética que a gasolina, porém maior impacto em relação ao efeito estufa do que o metanol. E letra E, o metanol e o etanol têm maiores vantagens energéticas e maior impacto sobre o efeito estufa do que a gasolina. Meus queridos, saber visualizar isso é uma coisa, saber calcular é outra. Quer ver? Ó? Vamos calcular as energias novamente por grama, que daí eu sei a energia que é a caracterização. Então vamos dividir esse 54,72 por 114. Então vai dar 48 kJ por grama.
que é a massa que me interfere. 1.357 dividido por quanto? Por 46. Vai dar quanto? 29,5 kJ por grama. E do metanol, 736 dividido por quanto? Dividido por 32. Quanto que vai dar? 23, ó. 23 kJ por grama. Certo? Tranquilo? Então, olha só. Letra E, vamos começar de trás para frente. O metanol e o etanol têm maior vantagem energética? Não, a gasolina está liberando quanto aqui, ó? 48. E maior impacto sobre o efeito estufa em relação à gasolina? Então, eles têm uma maior vantagem? Não tem. Então, essa já elimina. Etanol apresenta menor vantagem energética do que a gasolina, por enquanto está verdadeiro, ó, certo? Porém, maior impacto sobre o efeito estufa do que o metanol. O metanol estava liberando quanto CO2? 2 CO2. Já o metanol está liberando o quê? 1 CO2. Então, essa é a nossa alternativa verdadeira. Letra C. O etanol apresenta menor impacto ambiental em relação ao efeito estufa, porém maior vantagem energética sobre os três combustíveis, né? O etanol tem maior vantagem, 29,5 em relação? Não. Então, elimina. Vamos voltar ainda? Já tinha eliminado. O metanol apresenta menor impacto ambiental em relação ao... E, porém, maior vantagem energética em relação ao etanol? Não. O etanol é 29, o metanol é 23. Então, letra A, elimina. Então, são contas que vocês precisam realizar para determinar cada uma dessas especificações aí. Então, se você não consegue visualizar de modo geral a energia, por quê? Né? Às vezes o aluno até fica meio com dúvida, faça por grama, acho que é muito mais fácil. Deixa eu voltar lá, ó, certo? Ó, voltando aqui, ele está liberando mais do que tá liberando mais do que tá liberando menos, certo? Então, a própria conta que eu já fiz aqui só foi para ter a certeza que essas energias realmente estão nesta ordem. A gasolina é o mais e o metanol é o menos. Tudo bem? Então, são especificações que vocês precisam guardar um pouco em relação a esses combustíveis aí que são utilizados no nosso dia a dia. Beleza? Tranquilo? Vamos para mais uma questão ali, ó. Diz assim: a queima de combustíveis sempre leva à liberação de quantidades consideráveis de energia. Um exemplo é a combustão do etanol, que pode ser representada por... Lembrando que o etanol é um combustível que é renovável, nunca esqueça disso, certo? O que é um combustível renovável? Né? O álcool vem da onde? Da cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar é plantada lá na terrinha, certo? O que acontece para ela crescer? Porque você planta um pedacinho de cana desse tamanho que assim, é uma muda. E como é que ela cresce? Ela é colhida numa vara lá, uma vareta lá de 3 metros de altura, certo? Então como é que ela chega nessa altura? Fazendo fotossíntese. Então ela vai incorporar o CO2, por isso que ó, você extrai o álcool é queimado, gera o CO2. Só que o CO2 é absorvido novamente no efeito estufa, né? na fotossíntese. Consequentemente você vai fazer o quê? O ciclo, isso a gente chama de combustível renovável. Ele queima, mas ele é absorvido novamente na sua plantação. Consequentemente, você faz o ciclo. Biodiesel, que vem da soja, da mamona, do dendê, certo? São combustíveis renováveis. Agora, o petróleo não. O petróleo saiu da onde? Lá do líquido que estava enterrado e você está jogando essa quantidade para a atmosfera e não está tendo retorno, certo? Então, essa seria uma característica muito importante para a prova do Enem. Daí ele fala assim: nesse sentido, é correto afirmar que, letra A, 3 mols de etanol absorvem, se o ΔH é negativo, é uma combustão, que acontece uma combustão, sempre libera, então ela vai ter que ser o quê? Exotérmica, então letra A já elimina. Letra B, 3 mols de O2, quando são consumidos na reação, liberam, tá certo, 456 kJ de energia? Então, essa energia é por mol de quem? É por mol de combustível.
Então, cada 1 mol de combustível, eu preciso de 3 mols de oxigênio, que é o 3 mols que ele está usando. Então, a energia para esses 3 mols é a mesma quantidade para 1 mol de etanol que está sendo queimado. E tem que liberar quanto? 1.368. 456? Não, então elimina. Próxima, 23 gramas de álcool liberam, libera, tá certo, 68,4 kJ de energia. Então, ó, essa energia está para 1 mol. Então, vamos escrever aqui, ó, 1 mol de C2H6O, que é a mesma coisa que C2H5OH, corresponde a 46 gramas. Como é que eu cheguei nesses 46? Somando. 12 vezes 2, 24. 24 com mais 6 é 30. 30 com mais 16, 46. E vai ter uma energia de 1.368 kJ. Certo? Mas eu quero queimar quanto? 23 gramas. Então vai ter que ser o quê? 1.368 dividido por 2. Que vai dar uma energia de quanto? X, quanto que dá? 684 kJ. O que ele está falando? 68,4. Então, elimina. Letra D. Quando a reação libera 1.368 de energia, são formados 56 gramas de CO2. Pessoal, 1.368 não é justamente a energia para 1 mol de etanol? E 1 mol de etanol libera quanto de CO2? 2 mols. Só que cada mol é 44 gramas. Então, não vai ser 56, vai ter que ser 2 vezes 44, que vai dar quanto? 88 gramas. Então, elimina. E, letra E, para se liberar 6.840 kJ de energia, é necessário queimar 5 mols. Então, 1.368 kJ está para 1 mol. Como eu quero queimar 5 mols, qual vai ter que ser essa energia? Vai ter que ser 5 vezes 1.368, que vai dar quanto essa energia? Eu não sei, Y. Quanto que dá esse Y? 6.840 kJ. Então, resposta letra E. Tranquilo? Então, são denominações, são cuidados que você tem que ter. Cuidado com a leitura. Lembra que eu sempre faço a energia, o ΔH, sempre direcionado ao número de mols do combustível que você tem. Eu posso escrever uma reação assim, ó, sem problemas. Querem ver, ó? Uma outra equação que eu poderia dar para vocês. Sei lá, tô chutando, tá? 2C8H18 mais 25 de O2, produzindo 16CO2 mais quanto? Era 9 vezes 2, 18. 18H2O. Certo? Agora, como que eu posso usar o ΔH? O ΔH pode ser de menos 10.000 e, sei lá, 200, estou chutando, quilojoules. Era 5.000 e lá vai pedrada, né? O dobro, sei lá, 10.000 alguma coisa. Certo? Só que, ó, eu não estou colocando por mol aqui, ó, beleza? Não está escrito isso, só escrevi desta maneira. Então, esse ΔH que você está vendo aqui está para quantos mols de combustível que você estará queimando? 2 mols. Então, esse cuidado que você tem que ter. E essa energia está para quantos mols de oxigênio que eu estou usando? 25, porque é para 2 mols e 2 mols precisa de 25. Estará liberando quantos mols de gás carbônico para a atmosfera? 16. E quantos mols de molécula de água? 18. Então, essa é uma interpretação muito saudável para você visualizar aí na tua prova. Beleza? Não sai daí que na sequência temos mais questões sobre a parte da termoquímica. Um grande abraço.